seja qual for aí o caminho que você vai seguir dentro do desenvolvimento urbano, esteja rodeado, ladeado de bons profissionais, porque entender de diretriz, entender de licenciamento, de aprovação é bem complexo, é prazeroso, porém trabalhoso. Não existe forma mais bacana de desenvolver qualquer área da sua vida senão pela comunicação, pelo entendimento. Respeite as pessoas, não seja chato e, poxa, faça quem está do seu lado feliz. Sem obra não tem venda e sem venda a obra não se paga. Cidades inteligentes é você fazer a cidade para a pessoa. Fala minha rainha, fala meu rei. Este é mais um episódio do nosso talk show e hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que tem transformado a forma como as pessoas veem, como as pessoas entendem sobre cidades, loteamentos e desenvolvimento urbano. Ele é fundador da Infraurbana, é especialista em planejamento territorial, infraestrutura e expansão urbana sustentável. Ele traduz temas complexos como drenagem, mobilidade, legislação urbana, diretrizes de loteamentos para uma linguagem mais simples e prática. Eu falei para ele aqui, gente, quando eu falei, vou criar meu talk show, a lista de pessoas que eu gostaria de entrevistar, e o nome dele estava lá, porque é um assunto que me interessa muito, é um assunto que agrega muito, não só para você, loteador, cliente final curioso com obras, mas para os corretores. Sim, que na hora do atendimento o cliente faz aquela pergunta complexa na sua mente e você não sabe responder. Então é de suma importância que nós, vendedores, entendemos um pouco sobre isso. É com muito carinho que eu recebo aqui hoje, no Minha Rainha, Meu Rei Talk Show, o Jefferson Inoue. Nossa, perfeito, Bel, perfeito. Falou certinho, parece uma japonesa falando mesmo, viu, Bel? Bom, primeiro, obrigado pelo resumo aí, viu, Bel? E quando a gente para ouvir, né, outras pessoas falando da gente, a gente passa um filme na nossa cabeça, né? E eu acho que de tudo que você falou, que eu gostei bastante é levar a engenharia, né, a comunicação para a sociedade, para eles entenderem a importância que a engenharia tem no desenvolvimento, né, das comunidades. Eu acho que isso é o mais bacana, viu, Bel? Eu, por exemplo, eu conheci a Infra e posteriormente você, né, o fundador, né? Você tem sócio na Infra? Eu tenho no CNPJ, meu irmão tá no CNPJ, mas quem é atuante ali na empresa é eu presa mesmo, sou eu mesmo. Eu comecei a assistir os vídeos de obra. O que prende atenção no início ali, né? Você vê a forma de filmar, de mostrar como está sendo feito cada etapa ali é diferente. E o que me levou a seguir o canal, na época, foi as explicações, que de fato a Infra ela cresceu transmitindo conhecimento que muitas vezes na faculdade não transmite, não vê na faculdade, e principalmente com uma linguagem tão simples, de forma com que qualquer pessoa, sendo ou não do mercado, consegue entender sobre isso. É isso mesmo, Bel, você captou a essência do que o Infra, porque o Infra nasceu. O Infra nasceu exatamente para isso, para descomplicar, inclusive é o nome de um projeto que eu tenho, Descomplicando o Mundo dos Loteamentos, para todo mundo que é envolvido ali, né? Não somente engenheiros, mas estudantes, próprio empresário, corretores, todo mundo que vive nesse mundo de loteamentos. E assim, sempre focando na parte técnica, mas de um jeito leve, porque falar de engenharia, teoria é chato, né? Na verdade, eu sou engenheiro e é chato. Então a gente tem que abordar e levar a informação de um jeito leve para que todo mundo entenda. E foi um meio que eu também busco de tentar resgatar a juventude, né? Os novos futuros engenheiros, porque de um tempo para cá a engenharia deu uma esvaziada e a gente já estamos passando por um momento complicado de mão de obra, viu, Bel? Você que vive esse mundo de loteamentos, eu acho que deve ouvir aí dos construtores a dificuldade que está da gente achar mão de obra. Então, levar a informação de um jeito que a juventude absorva, essa também é uma das missões do Infraurbana. Lógico, além de fazer obra, fazer negócio e viver esse mundo de loteamento de verdade, que é o que a gente gosta. Quando a gente começa a acompanhar o canal, dá vontade de falar, vou fazer engenharia também. É legal você falar isso, porque na profissão de corretor tem acontecido isso, né? A profissão que era muito mal vista,
nos tempos passados, e hoje todo lugar que eu chego tem alguém me perguntando como que faz para ser corretor de imóveis. Então, eu acho que isso é devido a essa construção que a gente vai fazendo, essa visibilidade que a gente vai dando para o trabalho da gente, acaba ajudando o mercado a evoluir e a criar realmente esse desejo por outras pessoas, essa curiosidade de, inicialmente, que vira um desejo de se tornar um profissional naquele segmento, né? É isso aí, Bel. E vou contar um fato curioso da Infra-Urbana. Hoje a Infra-Urbana é a minha empresa, é um CNPJ, mas no Instagram, eu optei em atuar no Instagram como forma de divulgar a empresa, né? Na verdade, um pouco antes, eu trabalhava numa loteadora e o Instagram surgiu acho que em 2013, 2014. Em 2013 eu abri o Infra-Urbana com o intuito do quê? De mostrar para o pessoal do escritório que o serviço deles aqui em São Paulo refletia na vida real, lá na ponta, porque muita gente comprava tubo, comprava material e não sabia para onde ia. Então eu criei o Infra-Urbana para mostrar os nossos empreendimentos. A primeira ideia era de atender ali a empresa mesmo, só que como tinha que ficar aberto, e na época tinham poucas páginas de engenharia. E a galera começou a gostar, foi crescendo e do nada se transformou no projeto que é hoje, né? Além da empresa, acho que o maior canal de infraestrutura do Brasil, né? Então deu certo, está dando certo. E você tocou no assunto já de loteador. Eu vejo que tem muitas cidades que têm um crescimento assim, bem acelerado e eu vejo muitas pessoas que se simpatizam com o mercado e entram se aventurando ali, principalmente entram desenhando loteamento sem nem entender a cidade. Qual que é, na sua visão, dentro dessa experiência, né, vasta que você tem, qual é o maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é desenvolvimento urbano? Vamos lá. Essa ideia, né, de lotear, dos aventureiros estarem ali no negócio, vem de muito tempo atrás, né, Bel? A área de loteamento, a área do desenvolvimento urbano, parcelamento de solo é uma área muito promissora. Só que antigamente a gente tinha margem para os aventureiros trabalharem, para errar, mesmo assim dava um retorno bacana. Hoje em dia essas margens diminuíram, a concorrência está alta e o que separa isso são os profissionais. E eu acho que é isso que é o mais importante para o pessoal entender, que seja qual for aí o caminho que você vai seguir dentro do desenvolvimento urbano, esteja ladeado de bons profissionais, porque entender de diretriz, entender de licenciamento, de aprovação, é bem complexo, é prazeroso, porém trabalhoso. Então você tem que estar entendido ou cercado de quem entende do assunto, né? Chame a Bel aí para conversar, que eu tenho certeza que ela vai te clarear a vida aí no mundo dos loteamentos também. A gente teve, né, dentro dessa época que você fala que teve muito aventureiro, aí a gente chega em muitas cidades e vê um desenvolvimento que não foi planejado. Sim. Né? Então vê muita cidade com dificuldade, com drenagem, com rede de esgoto, uma série de mobilidade. Qual que é o maior desafio hoje para tentar corrigir isso que está pronto? Eu estou te perguntando isso porque às vezes a gente olha de fora, eu que não estou de frente ali nas obras, eu falo, cara, tem como corrigir isso? Existe possibilidade de corrigir isso? Bel, eu brinco que na engenharia tem jeito para tudo, mas o bolso tem que acompanhar, né? Então, quem dá a cara para a cidade são os loteadores, né? Lógico, sim, é uma parceria aí público-privado, entre prefeitura, entre desenvolvedores, mas quem dita as regras é a prefeitura, né? Não é o município. Então, eu acho que o plano diretor é uma novela, mas é uma ferramenta muito boa. Muita cidade ainda nem tem. Então, naquelas cidades que não tem, cara, dá as mãos ali pro órgão público, pro prefeito, com o secretário. Vamos desenvolver juntos, né? Ver para onde que a cidade quer chegar, para onde ela quer se posicionar. E lógico, né? Tendo a oportunidade de fazer isso, com certeza você já vai estar mais por dentro aí do plano diretor, das diretrizes técnicas, e vai fazer com certeza um produto diferenciado para a sua empresa. Mas quando não existe, é aquela briga, né, de desenvolver um projeto novo dentro de algo que já existe, é sempre complexo, viu, Bel? Mas tem jeito sim. Sim. E para o loteador que chega para dar continuidade, né, ao desenvolvimento de uma cidade, o que assim é o
o erro que ele pode cometer, que é mais fatal no negócio dele, seria a escolha da empresa que ele está contratando para estar gerindo as obras ali para ele? Eu acho o seguinte, a primeira coisa, Bel, é conhecer a cidade, né? Acho que quando o desenvolvedor chega ali no município novo, acho que a primeira coisa que ele tem que fazer, pega um táxi ali, ó, Bel, roda com o taxista, fala para ele passar nos pontos, né, mais importantes da cidade, ele entender a dinâmica, né? Ouvir as pessoas. Põe lá no Google, né? Procura a Bel daquela cidade, né? Ver quem que é a imobiliária mais tradicional ali. Senta, marca um café, vai conversar com todo mundo que for possível, prefeito, secretário, para você entender a cidade, né? E lógico, você entendendo a cidade, entendendo as expectativas ali das pessoas, principalmente da demanda, né, Bel? Você vai conseguir desenvolver um produto bacana e para fechar com chave de ouro, com certeza, uma empresa, né, uma construtora de qualidade. Porque hoje em dia, infelizmente, ainda na engenharia, na construção, o que grita mais alto é o menor preço e o menor preço nem sempre vai te entregar uma coisa boa. É o melhor, né? E eu vou te falar que 90% das vezes não vai ser o melhor, viu, Bel? É o barato que sai caro depois. O barato que sai caro, a conta não fecha. Hoje em dia, a gente tem que ser realista, né? Então, ficar de olho nisso aí. Então vamos lá. Eu até comentei com você, eu sempre fui curiosa com obra. Mesmo antes de estar no mercado imobiliário. Meu pai estava construindo, eu estava lá no meio de obra, querendo ver o que o pedreiro estava fazendo. Eu brincava com ele, você vou ser engenheira quando eu crescer. Enfim, e aí não diferente disso, quando eu entrei para o mercado, naturalmente eu tive a necessidade de aguçar mais ainda essa curiosidade. Porque me incomoda quando eu estou atendendo um cliente, ele me pergunta uma coisa que não é tão técnica, não tem que fazer uma faculdade para eu saber. Às vezes é uma pergunta simples que eu poderia ter só me informado, me inteirado com o gerente de obras ali. Boa. E eu tenho na ponta da língua para ele. Isso para mim é bom, pro meu conhecimento, na minha visão, né? E o cliente, ele sente segurança. Eu acho que transmite segurança quando o corretor entende minimamente de obra ali falando. Então, eu quero te fazer algumas perguntas hoje aqui mesmo para aproveitar e aprender aí junto com a nossa audiência. A gente se tratando de terraplanagem, tem muita gente que pensa, é só para nivelar o terreno, nivelar a rua. O que é mito, o que é verdade, quando a gente considera fazer a terraplanagem de um empreendimento? Olha só, terraplanagem eu acho que é uma das coisas, é uma das coisas que mais impactam no custo final da obra, né? Quando a gente tem, você que é de Minas, né, tem uns terrenos lá bem desafiadores, topografia bem complicada, eu acho que o mais importante é você equilibrar volume de corte com escavação, né? Quando a gente tem um volume de corte muito maior do que compactação e aterro, a gente tem que pegar esse material e mandar para fora da área. E cada km rodado é um custo elevado para o empreendedor. Então, esse mito que terraplanagem é só abrir rua é mentira. Você tem que entender um pouquinho, até para dar condições das redes de água. Água é pressão, não tem problema, mas esgoto e drenagem, que a gente fala que são redes que trabalham com a gravidade, né? Para elas trabalharem, né? Então, a gente tem que dar essa condição, então tem que mexer sim, não adianta só abrir rua não, senão você vai ter dor de cabeça. Quem é o cara que vai saber me dizer, por exemplo, estou indo olhar um terreno para lotear, aí eu preciso de fazer uma avaliação rápida ali dessa movimentação de terra. Será que eu vou conseguir alocar toda essa terra dentro do empreendimento mesmo, ou precisar de tirar ou não? Quem que é o cara que vai chegar comigo e vai me ajudar? Olha só, primeiro o cara que você tem que estar sempre do lado quando você for fazer uma visita numa área é um topógrafo, de preferência da região, e um engenheiro. Esses são os caras que vão te dar a noção técnica de imediato ali. Pô, essa área tem que cortar, mas dá para aterrar aqui, o volume vai ficar todo aqui dentro, não vai ter problema de botar fora. Com certeza são esses dois caras aí, viu, Bel? E falando de custo, você falou que pode elevar, mas sendo uma área que dá para usar aquele volume todo dentro do empreendimento,
Qual a parte mais cara aí de um loteamento para quem está pensando em fazer o seu primeiro? O que ele tem que tomar mais cuidado para falar assim, ó, essa aqui é a etapa mais cara, mas se você não tomar cuidado, como você já deu o exemplo, pode ser que a terraplanagem supere uma pavimentação, por exemplo? Aí, exatamente, Bel. Você tocou na segunda, na outra linha de serviço mais pesada dentro do orçamento de obra. Terraplenagem é a primeira e pavimentação. Elas andam lado a lado ali. Quando o terreno é mais complicado, a terraplenagem pode significar aí até 30%, 35% do seu custo de obra, né? Seguido aí da pavimentação com mais 20%, 25% e o restante diluído nas demais frentes de serviço. Então, você sempre tem que tomar cuidado aí com a terraplenagem e a pavimentação do seu empreendimento. Não tem jeito não. O que faz uma pavimentação? Existe diferença? Vamos lá. Primeiro vamos falar dos termos entre pavimentação e eu falo assim, asfalto. Tem a diferença, né? O asfalto, não tem muita diferença, não. O asfalto faz parte da pavimentação, viu, Bel? O asfalto que todo mundo fala, geralmente é a capa preta, é a massa, é o CBUQ, né? Que é o concreto betuminoso usinado a quente. O asfalto, para você, né? Para não complicar. E essa última camada, ela é a que dá a cara para o empreendimento. Ela tem que ser, não que as outras não sejam importantes, mas é ela que aparece e o que vende ali para o cliente é o que ele está vendo, né? Sim. Então, a capa ela tem que ser bem executada, mas ela estruturalmente não tem muito, não influi muito no contexto de pavimentação. Ela é somente uma camada de acabamento de rolagem, uma capa de rolagem para deixar mais leve, mais seguro transitar ali. Pro corretor que chega, ou o cliente investidor, comprei um lote ali naquele empreendimento na planta, e ele chega ali na fase de pavimentação e olha que ele que não é um engenheiro consegue detectar ali se aquela pavimentação é ou boa, não de qualidade. Tá, boa pergunta, viu, Bel? Logo de cara você consegue ver se aquela aplicação, se aquela massa ela foi bem executada, principalmente nos acabamentos, né, onde tem guia e sarjeta, onde cola ali a capa. Quando a empresa é cuidadosa, ela faz a emenda bonitinha, as outras que não são cuidadosas vai comer sarjeta, vai ficar feio. Visualmente você consegue ver e o material também diz muito, né? Você vê que se o material está soltando ou desagregando, que a gente fala, né? Então, acho que acabamento dá para ver tranquilamente se é bom ou não. Se tiver lisinho, belezinha, vai tranquilo que é boa qualidade. Agora, a gente está falando só da parte visível, né? Da obra, que é a terraplanagem, é caminhão para lá, máquina, a pavimentação em si. Agora, na minha experiência, em todos os loteamentos que eu trabalhei as vendas, coordenação de vendas na planta, tem uma fase que quando ele chega nessa etapa de obras, o telefone da empresa, o telefone do escritor chove, embargou o loteamento. Parou o loteamento. Acabou o dinheiro. E aí, cara, quando você confere lá na loteadora, né, você fala, tá tudo ok. Tá um avanço bom, né? Obra. Qual que é essa etapa? Olha só, Bel, você mandou bem pra caramba, porque isso não tem jeito. Toda obra é assim, Bel. Não tem uma que eu não fiz nessa jornada nossa que não foi desse jeito. Que são as frentes de redes enterradas que a gente fala, né? Pelo menos leva aí mais do que metade do cronograma de obra, a gente está executando coisas que o cliente, que o corretor não vê, né? Que vai ficar debaixo da terra. Uns 70%? Ou chega... Acho que pode chegar uns 70%, o Bel, porque depois a gente só tem pavimentação, guia, sarjeta e poste que o pessoal vai ver, né? Então até chegar lá é um sofrimento, mas até chegar nessa parte de guia e sarjeta, muita coisa já aconteceu. Eu já conformei, já dei cara pro meu loteamento com a terraplenagem, eu já rasguei toda o viário ali para fazer a minha drenagem. Às vezes água e esgoto também a gente já vai passar na calçada e depois eu faço a guia e sarjeta e depois os postes, né? Tanto é que tem empresas que para evitar um pouco dessa dor de cabeça, Abel, principalmente do Centro-Oeste, acho que um pouco de Minas também, eles
executam posteamento antes até da guia e sarjeta, né? Só para vender, mas para dar tranquilidade. Influencia em tecnicamente, assim, cada empresa tem um jeito de trabalhar, Bel. Para a gente não gosta de fazer isso. A gente gosta de fazer a guia e sarjeta e depois colocar o poste, porque isso sempre vai dar uma interferência, sempre dá, Bel. Mesmo com topografia ali, full time na obra, dá uma diferencinha, então fica mais fácil assim, dela depois. Vocês estão ouvindo aqui, né, gente? É a parte mais importante, é a parte que vai garantir a qualidade de você fazer sua casa no futuro e evitar problemas por anos, né? Se ela não for bem feita, ela te traz uma dor de cabeça por anos depois que entrega o loteamento que você constrói sua casa. É a maior parte da obra e ela é demorada. Como que um corretor, por exemplo, pode transmitir essa explicação para o cliente? Olha só, o que o corretor pode estar passando para o cliente é ter sempre o número assim, de redes do empreendimento. Nesse empreendimento eu tenho 6.000 metros de rede de drenagem. Pô, a gente já executou 3.500. Leva ele até um ponto que dê para acessar, mostra para ele a rede já, se tiver aterrada, os postos de visita. Então, onde tem posto de visita, pessoal, já tem rede enterrada. Então, pode confiar que está executado, porque ninguém vai fazer posto de visita sem enterrar tubo, que é loucura. E outro fator que faz os clientes acharem que não está tendo obra é porque, em contrapartida, tem que abrir muito buraco, mas tem que fechar rápido. Tem que fechar rápido, questão de segurança principalmente e questões técnicas, né? Abriu, é uma diretriz da interna nossa e também das outras empresas que eu vejo, né, por aí. Abriu o trecho, fecha o trecho no mesmo dia para evitar problema, proteger a rede e não ter problema com segurança. Trazer números para o cliente, então, vai deixar ele mais seguro. E ele vai ter uma dimensão também, né? Que às vezes não é passar um caninho ali. Não é um caninho, é todo um estudo, um dimensionamento. É a hora que as conversas, os bate-papo do corretor com o engenheiro na obra vale a pena. Vale a pena. Eu acho que, Bel, por muito tempo eu via e vi muito acontecer do que? O comercial brigar com a engenharia, né? Todo mundo tem que entender que o objetivo é um só, é vender, entregar o sonho da pessoa, né? Não é lote, né? Eu brinco que eu não entrego lote, eu entrego o sonho, né, Bel? A gente entrega sonho. Que às vezes aquele lote é o único imóvel que a pessoa vai ter na vida, né, Bel? Então, a gente tem que ter isso em mente e fazer como se a gente estivesse fazendo para nossa mãe, para o nosso pai ou para a gente, né, para nós mesmos. E ter seus pares do comercial, do marketing, do jurídico, na mesma informação é o que vale, viu? Toda a equipe, em cada etapa ali do processo é importante, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando para construir o sonho do cliente final. Então, porque tem gente que pensa assim, né? No comportamento, nas falas, vendas é o mais importante. É óbvio que se você tiver o melhor loteamento no vender, ele não faz sentido. Exato. Mas ter essa compreensão, desde o time que trabalha no back-office, o time de obra, da importância de cada um ali no seu quadrado, é o que faz sucesso, né, pro cliente se com certeza, Bel. Eu vim de uma escola, né, chegou a ser a segunda maior loteadora do Brasil, né, que foi a Scopel, sempre falo isso, que a gente aprendeu lá, Bel, que todo mundo faz parte do mesmo time, todo mundo tem que andar lado a lado, tanto é que quando ia desenvolver, prospectar uma área, ia uma pessoa, um responsável do jurídico, um do marketing, um do comercial e um da engenharia, toda uma comitiva para todos juntos para entenderem, para estarem de mãos dadas desde o início, desde o nascimento do projeto. E isso com certeza fez a diferença aí na minha carreira de entender isso, a importância dos demais né, no empreendimento. E assim, sem obra não tem venda e sem venda a obra não se paga. Não adianta vender e não ter obra para entregar, não adianta ter obra e não... Então a gente tem que entender que todo mundo tem a sua importância dentro do jogo, viu? E ainda nessa pauta aí de redes, quando a gente fala de rede de água, rede de esgoto, o que dentro de todo o seu conhecimento de obra, o que é importante para o corretor levar para o cliente final
de informação, até mesmo futura, né, sobre isso, ligações. Olha só, o mais importante é uma dica que eu dou para todo engenheiro, para todo corretor. Quando você for iniciar o empreendimento, tem alguns documentos que você tem que ler, que chamam os famosos memoriais descritivos, né? Tem memorial descritivo lote a lote do empreendimento, e tem os memoriais descritivos que são mais voltados para a parte técnica, mas de um entendimento muito simples. Lá vai se falar sobre dimensionamento, do saneamento, dimensionamento, aonde vai estar vindo buscar água, aonde a gente vai estar lançando esgoto, vai ter reservação dentro do empreendimento, né? Reservatórios, não, sim. Acho que a partir do momento que você dominar essas informações do seu empreendimento, para falar dele para o cliente vai ficar muito mais fácil, viu, Bel? Então, entendam, leiam os memoriais descritivos do loteamento, que eu tenho certeza que isso vai fazer diferença aí na sua venda, tá? Ô, Jeff, você já pegou muita obra em andamento já? Aquele cara que contratou o mais barato e depois te chamou para corrigir? Quando você chega numa situação dessa, o que você investiga primeiro? Ô, Bel, a gente é constantemente acionado por conta disso. Já entrei em obra que eu perdi inicialmente ali a concorrência, mas depois, né, de um tempo o cliente nos aciona. Vou falar para você que é complicado, viu, Bel, assumir uma obra já em andamento, e principalmente porque a gente não tem registro, não tem histórico do que aconteceu, principalmente em rede enterrada, né? Então leva um tempo a mais. Não dá para sair cavando para ver o que foi feito. Não dá, tudo, e né? não dá para, e também financeiramente não existe a gente chegar, né, desmanchar tudo e fazer novamente. A gente tem que entender o que dá para aproveitar ou não. Só que aí leva um tempo a mais aí para a gente conseguir dar um ritmo bom para a obra, porque a gente tem que investigar o passado, né? Não dá, em engenharia, em obra, não dá para a gente seguir sem investigar o passado. Então leva um tempo para isso acontecer, e esse tempo, essa investigação e esses reajustes custam caro. Então, no final das contas, somando o que foi gasto e o que a gente vai gastar ainda, ficou mais caro do que o meu orçamento inicial. Então, não adianta, gente, busquem aí empresas boas, histórico. Hoje a internet está aí, né, Bel, para ajudar a ter o primeiro filtro ali. Não acreditem em tudo que vocês encontram na internet, tá? Porque tem muita tranqueira também. Se aprofunde, né? Hoje o marketing grita, né, muito alto, né? Então você vai buscar quem realmente vive a engenharia diariamente ali, e busquem aí indicações, com certeza. Jefferson, quando a gente fala de topografia, tá, no tete-a-tete lá com o cliente, o posicionamento dele com a gente é achar que a empresa tem que entregar todo o lote 100% plano. Tá. Obviamente existe um custo mais alto para isso, mas eu acredito que não está ligado também somente ao custo. Tem situações que, se você for querer deixar um quadro ou um lote que seja plano, você vai prejudicar a região o entorno. Exato. Como que a gente consegue levar isso de uma forma fácil para o cliente entender que não está simplesmente ligado ao custo de obra, quando a loteadora não vai entregar todos os terrenos planos? Ô, Bel, geralmente quando a gente trabalha num empreendimento complicado de topografia, é porque aquela cidade ali já tem uma topografia, no contexto geral, já tem uma topografia bem pesada, vamos dizer assim, e já faz parte meio que da cultura local, tá? Quando isso acontece, é mais fácil explicar para o cliente. Agora, tem áreas em regiões planas e eu tenho uma topografia mais complicada, e a gente tem que provar, mostrar, desenhar que a melhor solução é aquela, para evitar maiores dores de cabeça no entorno e fazer a infraestrutura funcionar. Acho que a partir do momento que você explica como funciona basicamente a infraestrutura, o esgoto tem que sair daqui para descer para cá, eu pegar uma elevatória e jogar para lá, eu preciso fazer essa descida, eu preciso acentuar mais esse terreno. Eu acho que aí, a partir desse momento, o cliente começa a entender. Você tocou num ponto, o terreno, quando ele é 100% plano, tem dificuldade para fazer as redes, né? Todo mundo pensa que é tranquilo. Não, é bonito, porque fica, né, a arquitetura, o visual fica bonito, mas para infraestrutura enterrada, aquela que você não vê, é complicada, né? Porque a drenagem e o esgoto, eles trabalham com declividades, mínimas que sejam, mas trabalham com declividade.
Então, se eu tenho um terreno já com uma declividade, eu só acompanho ela. A partir do momento que eu tenho um terreno plano, eu tenho que dar essa declividade na rede. Vai ter um momento ali que eu vou estar com uma rede muito profunda, não tenho saída para dar vazão para esse esgoto, para essa drenagem, aí começa a complicar. Então, nem sempre o terreno plano é bom para infraestrutura. Na prática, viu? quando você estiver comprando na planta, no terreno plano, aí que você tem que ter mais cuidado de quem você está comprando. Se é uma empresa séria que entende realmente de obra. Exatamente. Porque Imagina, senão dá aqueles bairros que no futuro estouram. alaga tudo, o esgoto fica sempre na rede, vai dar mau cheiro. Ixi, é complicado, viu? É complicado, Bel. E se tratando de legislação, o que influencia aí no quesito de obras ainda, do empreendimento? O que você acha? Tem alguma pauta que você acha que deveria mudar urgentemente? Bel, eu acho que assim, acho que as cidades, eu fiz um curso, Bel, antes de entrar nesse assunto, eu fiz um MBA de cidades, de gestão e inovação em cidades inteligentes. Sim. Quando eu comecei esse curso, Bel, eu estou dando esse contexto para você entender o que eu vou falar depois. Eu entendia que cidades inteligentes era só para questão de tecnologia, né? Sim. Aí comecei o curso, meu professor, primeira aula magna, o professor falou, se apresentem aí, me apresentei, Jefferson, tal, engenheiro. Por que você está aqui? Eu falei, quero entender mais de cidades inteligentes, que eu quero pôr internet lá no empreendimento que a gente está, deixar ele mais tecnológico e para vender mais. Aí eu falei, né, não foi com essas palavras, mas foi bem isso. Aí meu professor virou e falou assim, então faz o seguinte, Jefferson, vai lá na secretaria, pega sua matrícula de voto, porque você não sabe o que é cidade inteligente. Aí eu falei, puta merda, né? Aí ele deu risada, a maioria das pessoas pensa isso, mas cidades inteligentes é você fazer a cidade para a pessoa. Você acha que o seu Zezinho lá do interior está preocupado com a internet, se o semáforo é inteligente ou não? Ele está preocupado em saber que horas que o ônibus dele vai passar na porta da casa dele, se a UBS que é ali do bairro está funcionando, se ele consegue caminhar na calçada ali sem se tropeçar. Então, a partir desse momento, minha cabeça mudou para o que é cidades inteligentes, né? Infelizmente ainda hoje no Brasil todo mundo vende a tecnologia como principal objetivo de uma cidade inteligente, sendo que a tecnologia é só um meio para deixar ela inteligente. A partir do momento que eu entendi que a cidade tem que ser feita para pessoas, a pessoa tem que se sentir pertencente àquele lugar, a minha cabeça mudou e hoje eu entendo que para fazer um produto bacana, a gente tem que pensar, tem que ter diretrizes voltadas para as pessoas. Menos carro, mais passeio, acho que é isso que eu acredito que vai fazer uma comunidade melhor. Você chega em cidade, tudo novinho, loteamento tudo novo e tal, mas as ruas tão largas, e o passeio tão estreito. Bel, e cada vez mais, isso é certo, vocês podem notar, quanto mais pista eu tenho, mais carro vai ter. Não é que vai aliviar. A gente vai dar condição de aumentar. Então, a gente tem que pensar em passeios mais largos, né, viários mais arborizados, né, e tudo voltado para a pessoa. Acho que é o mais importante. E tem quanto tempo que você está no mercado de loteamento? De loteamento eu tenho, acho que vai uns 18 anos, Bel. 18 anos trabalhando com infraestrutura e loteamento. Você tem a percepção que democratizou mais loteamentos? Tenho Você acha sim. Que isso se dá por quê? Porque acho que todo mundo está buscando uma qualidade de vida melhor, buscando uma qualidade de vida, Bel, melhor para sua família. Antigamente, acho que a preocupação de todo mundo era ter um cantinho para morar, independente de onde, para se livrar do aluguel, mas hoje em dia isso não vende mais. Só abrir rua e vender lote não vende mais, né? Abrir rua e vender lote, achar aqui a pessoa dá para fazer a casa dele, pronto, não, acabou. Ele quer ter uma infraestrutura boa, quer ter um parque próximo, quer gastar 15 minutos para chegar, né, de um ponto a outro da cidade, da onde ele precisa, ele quer se sentir pertencente àquele lugar, então acho que isso é o que a gente tem que agregar nos produtos hoje em dia. Viu? Inclusive as pessoas pagam mais por isso, né? Quantos loteamentos que a gente já trabalhou, já viu acontecer, que
valorizou valorizou os lotes, né? A percepção de valor do cliente Isso. foi maior quando o empreendedor entendeu que se ele fizesse uma área de convivência ali em comum, uma praça, ao invés dele esperar o município ir lá no futuro fazer, ele já entregar aquilo pronto, né? Em parceria, muitas das vezes, com o próprio município. Aumentou a percepção de valor, o lote que venderia por X aumentou também de preço e a pessoa pagou sorrindo. E tem alguns estudos, né, Bel, falando que R$ 1 que você incrementa ali no custo de obra te dá um retorno muito maior no questão de preço de venda no, né, futuro ali. Então, cara, pense em produtos bacanas e faça o seu cliente entender, ter a percepção de valor do seu empreendimento, que vai ser sucesso, não tem jeito não. Agora, eu já trabalhei em algumas cidades, tudo é um processo de educação, né, Jefferson? O nosso mercado não é diferente. Que eu vi que tinha uma resistência maior com relação, a gente estava lançando empreendimento, então a população tinha uma resistência maior, era uma região que o pessoal só via o loteador como um empresário que quer ganhar dinheiro, que quer lucrar e tudo mais, e faltava esse entendimento nas pessoas da importância que um loteamento bem sucedido tem para um município num todo. Então, quando a pessoa vem na sua cidade e desenvolve algo realmente bom, realmente para as pessoas, não é só sobre vender lotes e tchau, obrigado, lucrei. Isso impacta na cidade, na região. Você acha que hoje, o que acontece, talvez na própria comunicação, né, que faz as pessoas não ter esse entendimento claro e entender, mesmo que ela não vá investir naquele loteamento, que é importante sim chegar na cidade dela, empresas sérias ou da mesma cidade, levantar loteadores sérios para ajudar no desenvolvimento. Nossa, é bem pontuado, Bel. Por muito tempo, e isso acontece até hoje, nós que vivemos esse meio, né, desenvolvedores, loteadores, nós de verdade somos às vezes tratados até como bandido dentro de uma prefeitura, né? Isso por conta de atitudes do passado ali, que realmente algumas empresas chegavam ali, faziam vamos até dizer assim, o piqueteamento ali da área de qualquer jeito, colocava o dinheiro no bolso e dava a linha, né? Problema da prefeitura daí por diante. E isso perdura até hoje, mas graças a Deus isso vem mudando. A nova geração aí de desenvolvedores, de loteadores, tanto grandes, médios e regionais, já tem essa preocupação em querer não somente vender lote, mas deixar um legado ali para a cidade. E esse legado é exatamente isso, é fazer com que aquele empreendimento funcione ali no meio daquele sistema todo já implantado. E lógico, deixar um produto bom. Acho que quando qualquer empresa que chegue, principalmente de fora, né, os forasteiros, para desenvolver um empreendimento na sua cidade, você tem que buscar um pouco, conhecer o histórico dele, ver que tipo de produto ele faz, ver o que ele entrega, o histórico dele. E, cara, um filtro bom para isso é a prefeitura. A prefeitura tem o aval de falar que se vai ou não acontecer aquele empreendimento. Então, vai muito aí da responsabilidade do ente público, né? Sim. Só que aí o ente público tem que estar com a visão para a comunidade, não individual, né? Porque aí acontece muito, né, Bel? Muito. E assim, eu acredito também que essa questão, além de, né, a prefeitura, os órgãos têm que fazer a fiscalização, conferir se está tudo conforme a legislação, né? Mas tem que ter a parte da educação. Você é um cara que se dispôs a não ficar só fazendo os projetos, mas educar o mercado. Quando a gente educa, a gente evolui não só a sua área de infraestrutura, de obras, mas o mercado inteiro falando. Eu percebo que tem muitos... Na verdade, eu fico triste por isso, sabe? Tem muito loteador, assim, que construiu tanta história, um legado tão grande no mercado e tem uma mentalidade de ficar só para ele com conhecimento, não levar a conhecimento das pessoas, preocupado com a concorrência e deixando de agregar para o mercado inteiro, né? Quando você se dispõe a fazer isso, você não está mais pensando só no seu concorrente, no A, no B, só no seu trabalho. Você está pensando no público final também, isso né? Aí. Que é chegar à conscientização das pessoas. Isso mesmo. Assim, o grande problema é esse, né, Bel? O ser humano é assim, egoísta, né, por natureza. E eu acho que quando isso acontece, Bel, é porque no fundo mesmo ali aquela empresa ela não é tão segura quanto parece ser, viu, Bel?
que eu encaro as outras empresas do meu setor, outras construtoras, outros gerenciamentos de obra, desenvolvedores, não como concorrente, sim como parceiro, pô. Tá todo mundo ali, tem espaço tem muita terra para desenvolver, né, Bel? O mercado muito o sol realmente brilha para todo mundo. Então, cara, vai trocar ideia com o seu concorrente, entre aspas, né, com o seu parceiro ali de setor. Eu brinco que quem é concorrente nosso mesmo, que a gente tem que se preocupar, são os loteamentos irregulares, né, Bel? Sim. São os grileiros. Esses sim são os nossos concorrentes, né, que infelizmente vendem sem estar registrado, vendem sem ter um projeto aprovado. Esses sim são o nosso problema. E eles queimam o mercado inteiro. Exatamente. Igual, quantas vezes tinha algum outro produto lançando, não era sob minha coordenação, mas eu, cara, tem que vender tudo, tem que entregar. Além de tudo, não só vender, mas entregar. A gente tem que torcer pelo nosso concorrente. Exato. Uma vez que dá ruim para ele, que ele faz uma merda, ele mancha o mercado inteiro. Mancha. Você não vende com facilidade depois. Exato. Tem cidade que eu já trabalhei, que hoje o loteador chega lá e tem que fazer a obra inteira, porque ele não consegue vender na planta por causa dos... E fazer a obra inteira antes de lançar, né, Bel, de conseguir vender é muito pesado. E, pô, um cara que não segue as regras aí, ele polui o nosso setor e principalmente, cara, ele traz para aquela cidade um aspecto muito ruim, né? Sim. De não desenvolvimento. E isso nenhuma cidade merece, né? Então tem que ser bem pensado, não adianta não. Não adianta não. Bom, caminhar aqui para as perguntas finais com você. Podíamos ficar aqui 2 horas, não, 3 horas como falando não. De obra, de experiências, de loteamentos, né, Jefferson? Verdade, meu. Qual que é o projeto que você já atuou que foi o mais desafiador da sua vida? Ou se não tem o maior, que esteja entre os 3, e principalmente o que você aprendeu, que você pode estar transmitindo aí para loteadores, para donos de empresas também de infraestrutura. Vamos lá, eu brinco que o empreendimento que sempre vai me desafiar é sempre o próximo, né? Que cada empreendimento é um diferente do outro. Por mais que a gente saiba o que tem que fazer, não existe empreendimento igual ao outro. Bel, é o que você falou, uma caixinha de surpresa. Não tem, realmente não tem. Não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V de obra ou de desenvolvimento de uma área para outra. As coisas mudam muito. E eu acho que o que mais me demandou tempo, técnica, eu acho que foi esse último que a gente está entregando ainda aqui em Bugaçu, perto de Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo, que acho que foi a questão do clima lá. É uma loucura. É totalmente diferente. O clima impacta. O clima trava a gente de avançar, de produzir. E lá poderia estar amanhecer o sol, não tem previsão nenhuma de chuva. Final da tarde aparecia danada. Perto do litoral, perto de Cubatão, perto então, de por Santos, exemplo, a ali. etapa de drenagem demorou mais. Pior, a drenagem não demorou mais porque a gente buscou soluções para sanar isso aí. Sim. A gente trabalhou muito com PAD, né? Em vez de tubo de concreto, a gente trabalhou com PAD. Mas a terraplenagem custou tempo e paciência, assim como a pavimentação. Então, é essas coisas que a gente tem que ficar lidando, né? Que não está no escopo, né? Não tá. Não tem engenheiro topógrafo que te fala, vai acontecer isso e isso aqui. É a única coisa que a gente não gerencia. É a vontade de São Pedro, né? E a gente não tem que ficar bravo. Faz parte da natureza. A gente tem que agradecer a chuva, né? A gente precisa de chuva. E a gente tem que se adaptar a isso. Esse foi um grande desafio. Campina Grande, na Paraíba, foi um desafio enorme, porque Campina Grande é uma laje de pedra, então trabalhar com pedra, você sabe como que é, Bel, é dor de cabeça, é dinheiro, é uma torneirinha aberta de dinheiro, gente, vai embora mesmo. Só que foi complicado, mas foi sucesso também. E qual mais complicado? Acho que essas duas foram as que... Itapevi, aqui em São Paulo, topografia muito complicada, foi um desafio grande fazer aquele loteamento, mas foram loteamentos que a gente se saiu muito bem, graças a Deus. Agora, uma vez feito também, né, uma vez vencido o desafio, vira especialista. Eu não tenho medo mais de topografia, nem de pedra e nem de clima, a gente se vira nos 3 itens aí. Acho que esses 3 foram
foram os mais desafiadores. Não tenho loteamento preferido. O loteamento preferido é sempre o que eu estou fazendo. Sim. Agora a gente está em Rio Verde, em Goiás, né, entregando aí 2 empreendimentos, 1.500 lotes, projeto aí de 3 anos de obra. É bacana, tá convidada para ir lá, viu? A hora que estiver passando por lá, você grita, a gente alinha as agendas e vamos passear na Goiás, obra. Eu tenho muita vontade de rodar ali os loteamentos. Goiás, terra do Cleiton, né? Do Cleitinho, né? Terra do Cleitinho. Filho. Você hoje, até para quem está nos assistindo e quiser contratar a Infra, tem limite de atendimento, estado, cidade? Bel, a gente passou boa parte da nossa vida profissional trabalhando do Centro-Oeste para cima, né? Então, rodei Goiás, Paraíba, Ceará, Acre, Rio Branco no Acre, nossa, rodei bastante. E eu estipulei, não vou mais trabalhar 300 km de São José dos Campos, que é a minha casa, né? Mas não tem jeito não, onde a obra chama, a gente vai. Hoje eu estou trabalhando no Goiás, que dá, sei lá, 1.000 e poucos km de distância. Graças a Deus, hoje a gente tem um time muito coeso. A gente entende que a engenharia é algo que não dá para escalar, Bel. Não dá para fugir, a gente tem que ter o controle nas nossas mãos dos empreendimentos. Então eu falo que eu não consigo atender bem acima de 4 loteamentos sendo executados. Sim. Fora isso é loucura, quem falar que faz isso ou está mentindo, ou é uma super empresa, tá? Então acho que não tem distância, graças a Deus, pra gente. Mas tem que ficar nesse número aí de 4 sendo executado, 1 desenvolvendo e sempre no forno, não pode parar, né, Bel? Bacana. E você é um pouco oposto, muitas vezes o engenheiro, ele é mais retraído, uma pessoa de poucas conversas, pelo menos a boa parte dos que eu já conheci na vida, você é um pouco oposto disso. Você é o cara da comunicação, do relacionamento. Você tá sempre... tanto que você é a cara, né, da sua empresa. Isso aí. E aí agora uma pergunta mais pessoal. Você, nessa trajetória que você tem, muito linda, por sinal... Obrigado, Bel. O que você mais aprendeu sobre gente? Cara, eu acho o seguinte, o que eu mais aprendi sobre gente é que a gente, assim, eu sempre tive uma visão muito do coletivo, né? O japonês vem de berço isso, né? O japonês se preocupa muito com o coletivo, não somente com a gente se preocupa em não dar trabalho para o outro. Acho que esse é o resumo da nossa cultura. E então, para mim, sempre foi fácil esse entendimento do coletivo. E o principal é respeitar as pessoas, a opinião das pessoas. Lógico, quando a gente é jovem, a pessoa fala um A diferente da gente, a gente explode, né? Quer ratear, mas hoje em dia, depois dos 200, dos 30, dos 40, a gente entende que realmente a gente tem que ouvir a opinião. Né? Não adianta explodir. Mas faz parte, né, Bel? Né? Faz parte do amadurecimento, do hormônio do jovem. E eu acho que é o seguinte, você tem que entender que todo mundo tem seu ponto de vista. Aí a gente começa a falar no macro, né? Não somente em questão de profissional. Só que a gente tem que respeitar. A única coisa que a gente tem que saber é o seguinte: você pode ser o que você quiser, só não seja chato. Sim. Você entendendo isso, respeitando a pessoa, tá beleza. Se ela gosta de verde ou de amarelo, se o cara gosta da direita, da esquerda, cara, o problema é dele. Vamos, né? A gente tem que conversar. Não existe forma mais bacana de desenvolver qualquer área da sua vida, senão pela comunicação, pelo entendimento. Eu acho que é isso que eu acredito. Respeite as pessoas, não seja chato e, poxa, faça quem está do seu lado feliz. Porra, já até deixou a mensagem final, mas eu vou deixar uma última pergunta aqui, tá? Bora lá. Para o brasileiro, de forma geral falando, se hoje você pudesse deixar uma única mensagem sobre desenvolvimento urbano, qual que seria essa mensagem? Essa é fácil, Bel, pessoas. Não adianta não. Mire as pessoas, tenham as pessoas como centro de tudo. Que você vai fazer comunidades e cidades mais felizes. Mas é isso. Show simples. Todo mundo entender que tudo é para a pessoa, acabou. Resolve tudo. Tudo mesmo. Se eu quero lotear para pessoas, se eu quero, enquanto gestor de um município, autorizar, ajudar ali naquele processo de construção do loteamento, é para pessoas.
você precisa de pessoas para desenvolver isso. Não adianta, tem que ter isso na cabeça, Bel. Show demais. Jefferson, ó, de verdade, estou muito honrada por você ter aceito o convite. Era uma vontade muito grande minha bater esse papo com você. Legal. Te admiro muito enquanto profissional. Admiro todo o trabalho que você vem fazendo e o legado que você vem construindo no nosso mercado. Acredito que o mercado nosso evoluiu muito após a sua iniciativa de educar, de transcender, né, o que está aí nos bastidores de um loteamento enquanto obra falando, né? Bel, obrigado, viu, Bel? Obrigado pelas palavras. Não é rasgação de seda, mas você sabe que eu te acompanho há tempos também. A gente já se falava antes de se conhecer pessoalmente. Acho que pessoalmente eu nem lembro qual foi a primeira vez que a gente se encontrou. Na feira. Na feira. Mas parece que a gente já se conhecia antes. Porque por conta disso, a gente se conecta com pessoas que pensam do mesmo jeito que a gente e você faz um trabalho muito legal, de verdade. Você sabe, eu te acompanho há tempos e fiquei muito feliz quando te conheci pessoalmente e muito feliz, mais feliz ainda de ter recebido esse convite para estar falando aqui de algo que a gente gosta em comum, que é o desenvolvimento urbano, viu, Bel? Obrigado. Show de bola. Viu? Vocês vão ver esses rostinhos aqui juntos por mais vezes, tá? Boa! E não só no podcast, a gente vai, se Deus quiser, a gente vai fazer um projeto junto, vou fazer obra, a Bel vai vender, vai derreter o loteamento, do jeito que a gente fala, né, Bel? E vamos lá, sucesso sempre. Show de bola. Gente, se você é corretor, loteador, investidor, simpatizante do mercado de loteamentos, se você assistiu esse episódio, fez sentido, se você teve insight, aprendizado para você usar aí no seu dia a dia de obra, para você usar no seu dia a dia atendendo seus clientes, não fica com esse episódio só para você. Compartilhe ele aí com um colega que você acha que vai gostar, que vai fazer sentido também para ele assistir. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Até o próximo episódio. Você já sabe, para quem sabe ler, um pingo é lote.